E até lembrar, enquanto professor da área de jornalismo, que esse poder da imprensa, em que pese ele seja bastante forte, né, ele tem também as suas resistências na própria sociedade civil. Eu queria lembrar, por exemplo, Pedro, até gostaria que você comentasse, no Rio de Janeiro mesmo, quando o Brizola enfrentou o maior império de comunicação desse país e sagrou-se eleito no Rio de Janeiro, na verdade, contrariamente à vontade de uma rede, né, que coordenava ali emissora de TV, rádio, jornal, revista impressa, sistemas de informação. Eu vejo assim que democracia é uma disputa, né? E recentemente, quer dizer, recentemente nem tanto, né? Mas assim, todo o processo de redemocratização do final dos anos 70, começo dos anos 80, até chegar à Constituição de 88, houve uma mobilização muito forte da sociedade civil organizada, né? Que mobilizou a população brasileira toda, em todas as cidades, principalmente nos grandes centros, o movimento pelas diretas já, né? Então, acho que ali congregou, né, interesses diversos, né? Mas ali tem também os movimentos sociais, os movimentos assim de lutas pelos direitos de minorias, como de mulheres, de negros, etc., questões indígenas, mais tarde ambientais, até de homossexuais, né? Ou seja, tudo isso coloca a disputa. Quer dizer, existe de um lado o poder econômico, existe do outro lado a sociedade civil organizada e que vem disputando esse espaço, né? Ou seja, nada contra, por exemplo, o setor privado está participando com as suas ideias, mas desde que leve uma discussão ao nível do público, dos interesses da nação e projetos que levem ao desenvolvimento e que melhore a qualidade de vida da população e tal. Mas quando isso volta só para o mundo privado, do interesse privado, eu concordo plenamente com você, né? E esse exemplo do Brizola, né? É só para encerrar a questão, por exemplo, quando um próprio canal de comunicação aí fez a figura de um presidenciável que se tornou presidente e a população tirou, né? Quer dizer, e aí, então existe essa disputa, é uma disputa. É justamente o que eu diria para o nosso querido mediador Zanotti, é o seguinte, a pergunta que fica é a seguinte: se Brizola derrotou como exceção ou como regra? Porque o mesmo presidente que foi feito pelo grande conglomerado foi desfeito também com o referendo do grande conglomerado. Eu queria lembrar... Que correu atrás, né? Eu queria lembrar que naquele período que vivemos, em que o Collor, de triste lembrança, sagrou-se eleito, existiu uma coincidência, ou existiram muitas coincidências que favoreceram a eleição do Collor. Por exemplo, o caso de o Lula estar levantando uma bandeira vermelha quando acabava de cair o leste europeu inteiro. Isso pesou fundamentalmente, na minha avaliação pessoal, não sei se todos concordam, mas isso pesou mais que o apoio que uma rede de TV, a candidatura dele. Essas coincidências e outras que foram criadas também, como a gente sabe, sobre medições de apartamento, esse tipo de coisa que não é boato, é coisa que aconteceu. Eu chegaria a dizer que naquele momento só faltou Cristo voltar à Terra. Já que nós estamos na TV da PUC, eu acho que eu posso falar isso com tranquilidade. Uma preocupação que nasce aí pode ser identificada num estudo feito nos Estados Unidos por um professor de Stanford que trabalhou no governo Bill Clinton, publicou um livro chamado Supercapitalismo. Nessa discussão, ele traz a preocupação com a população desacreditada da democracia. Algo que o Alexis de Tocqueville tinha colocado lá no Democracia na América, que poderia acontecer, é constatado pelo Robert Reich nesse Supercapitalismo, quando diz, olha, está todo mundo financiando todo mundo. Então, o Walmart teve que entrar nas eleições para financiar. E o que se percebe? Os anseios populares não são alcançados. O que acontece? Eu não vou votar, eu desacredito da democracia. E no Brasil, isso acontecer num momento em que a gente consegue levantar a cabeça e sair com as instituições todas preparadas para a democracia, sem o povo, poderia ser problemático. Então, por mais que a nossa democracia esteja bem estruturada, como colocou o professor Marco Aurélio e o professor Pedro, eu acho que a gente tem essa preocupação com o futuro. Eu acho que, assim, nessa linha, a gente tem que levar em consideração também que a gente tem como herança uma cultura política bastante problemática, né? Quer dizer, além de autoritarismos, quer dizer, nós tivemos 400 anos de monarquia
300 ou 400, se não me engano, com escravidão, né? Tivemos uma república inicial que excluía a população, e quando vem período Vargas, vem ditadura, depois vem democracia, populismo. Então, todos esses aspectos assim, do autoritarismo e do clientelismo, do populismo, formou um eleitor dependente, né? Passivo, esperando que as coisas aconteçam, né? Agora, dos anos 70 para cá, isso começou a mudar. Mas a gente percebe assim que a cultura política de uma maioria de candidatos carregam ainda essa cultura e fazem da eleição e da democracia um negócio, o dano que se recebe e tal, e isso acaba afetando e contaminando boa parte da população aí no processo de eleição, né?